E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na nossa playlist. Nós estamos estudando a petição inicial e no vídeo anterior nós concluímos a análise dos requisitos estruturais da petição inicial, que são ao todo 7. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com os parágrafos do artigo 319, dando sequência aí ao nosso estudo, ok? Não sai daí que eu volto já já. Pois muito bem, então nós já vimos aí tudo que uma petição inicial precisa ter, né? Para que ela seja uma petição inicial adequada, correta e possa ser recebida aí pelo juiz. Acontece que em algumas situações não é simples elaborar uma petição inicial porque o autor pode não ter um ou outro dado a respeito do réu, né? Claro que existem algumas situações em que é bastante simples, né, conseguir esses dados, principalmente hoje, onde nós temos tudo informatizado, com internet, bancos de dados virtuais, né, onde nós podemos acessar os dados das pessoas, mas ainda assim, o Código de Processo Civil 2015 teve uma preocupação com aqueles casos em que eu não consigo uma determinada informação. E aí, para que a petição inicial não seja prejudicada por essa ausência de informação, os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 prevêem algumas regras que a gente precisa conhecer. Então vem comigo para a tela. Partindo então agora para a análise dos parágrafos, né, do artigo 319, começando então com o parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2... Professor, que inciso é esse? Só para a gente lembrar, né? É aquele inciso que trata da qualificação, ok? É o inciso que trata sobre qualificação. Poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, olha só que regra bacana, que regra camarada essa do parágrafo 1º. Se é o autor de uma ação, né? Se eu estou com dificuldades para conseguir algum dado, né? Algum dado da qualificação do réu, o que eu posso fazer na minha petição inicial? Eu faço um pedido para o juiz para que o juiz determine diligências que busquem aí trazer as informações. Então, por exemplo, né? Eu estou com uma, vamos imaginar, eu estou com uma grande dificuldade no sentido de encontrar o endereço do réu, né? A residência ou o domicílio. Então já tentei de tudo, já procurei, mas não encontro. O que eu faço? Deixo esse dado em branco, porque eu não consigo encontrá-lo, ok? E aí eu peço na minha petição inicial: juiz, será que você poderia, por exemplo, expedir ofício para a empresa em que o réu trabalha, né, requerendo dados pessoais, requerendo, por exemplo, o endereço que eu não consigo? Ou então, juiz, você poderia oficiar a companhia de energia elétrica para que ela mande aí dados referentes a CPF ou CNPJ, enfim, né? Os exemplos, eles são aí dos mais variados. O importante aqui da regra do parágrafo 1º é que o autor, ele não vai ter o seu direito prejudicado porque ele não consegue acesso a um ou outro dado. Tudo bem? Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, ou seja, estamos falando ainda do mesmo inciso da qualificação,
for possível a citação do réu. Meus amigos, esse parágrafo 2º, ele, assim como o primeiro, está diretamente relacionado à qualificação do réu. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, ô juiz, se você receber uma petição inicial e essa petição inicial estiver faltando informações a respeito da qualificação do réu, por exemplo, está faltando, vamos imaginar, o e-mail do réu, por exemplo, ok? Mas, não obstante essa falta de informações, é plenamente possível a citação do réu, o juiz recebe a petição inicial, ok? Cita o réu e aí, quando o réu citado vier para dentro do processo, você determina que ele forneça as informações que estiverem faltando, ok? O importante é que na petição inicial eu consiga realizar a citação. Veja, é claro que, por exemplo, se eu não sei o endereço do réu, eu não sei o domicílio, não sei residência, não sei onde o réu trabalha, não tenho a menor ideia de endereços aí de parentes próximos, aí realmente fica difícil, Fica um pouco difícil. Então, esses parágrafos, tanto o primeiro como o segundo, e até o terceiro, que a gente vai ver agora, eles precisam ser analisados conforme o caso concreto. Tudo bem? Então, para a gente concluir, parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2, ó ele de novo, deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Bom, nesse parágrafo 3º, nós temos a seguinte situação. Vocês sabem que o novo CPC, ele teve uma preocupação muito grande em transplantar, em trazer para o processo civil diversos princípios constitucionais. Nós temos aqui no canal uma playlist só sobre princípios do novo CPC. Nessa playlist eu explico que em diversos momentos o CPC 2015 fez um copia e cola de princípios constitucionais. Então, dentre esses princípios aí que o novo CPC basicamente copiou da Constituição, a gente tem o princípio do acesso à justiça. Na verdade, o acesso à justiça, ele é um direito fundamental assegurado pela Constituição, A lei não pode excluir lesão ou ameaça de lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário, mais ou menos isso que o texto diz, Então, o Código diz o seguinte nesse parágrafo 3º, olha, ô juiz, você não pode impedir o autor de bater as portas do Poder Judiciário, você não pode tolir o acesso à justiça do autor se a falta dessas informações aí, da qualificação do réu, não puderem ser obtidas. Veja, não é porque eu não consegui obter um ou outro dado do réu que a minha petição inicial vai ser indeferida e eu jamais vou ter direito, jamais vou poder exercitar o meu direito contra o réu. Porque isso seria uma forma de você impedir o acesso ao Poder Judiciário. E é exatamente isso que a Constituição Federal não quer. A Constituição Federal, ela deseja que as pessoas tenham um amplo acesso ao Poder Judiciário, ok? E por isso, você não pode reduzir esse acesso, não pode tolir esse acesso, ainda que o autor, na petição inicial, não tenha conseguido determinadas informações acerca da qualificação do réu. Tudo bem, meus caros? Então, com isso, a gente consegue encerrar
o estudo do artigo 319 do Código de Processo Civil, ok? Mas ainda falta alguns pontos para nós trabalharmos sobre a petição inicial. Agora, nós já sabemos o que é uma petição inicial, já sabemos como se elabora uma petição inicial, ou seja, quais são os seus requisitos fundamentais. Também já sabemos o que pode ser feito e o que não pode ser feito caso os requisitos referentes à qualificação faltem, ok? E aí, meus amigos, por via de consequência, a gente encerra essa parte do artigo 319 e no próximo vídeo nós iremos trabalhar com o artigo 320 do CPC, que é o artigo que determina que aqueles documentos essenciais, né, aqueles documentos indispensáveis para a análise do mérito acompanhem a petição inicial. E aí nós vamos no próximo vídeo trabalhar essa ideia de que mesmo mesmo que o processo ele esteja no seu começo, né, o processo esteja exatamente no seu nascimento, isso já pode ser considerado como uma produção de prova por parte do autor, ok? Uma prova documental já está sendo produzida aí no momento de apresentação da petição inicial. Mas isso é uma conversa para o nosso próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção, espero que tenham gostado e, por favor, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer compartilhando, deixando seu like, tá bom? Abraço e bons estudos!